Oi, galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Temperar. Estamos recebendo aqui a nossa professora e coordenadora do curso de gastronomia, Laís Santana. Mas eu queria falar primeiramente, agradecer a Deus e nossos amigos. E a Laís está nesse meio, que ajudou a esse projeto chegar até onde chegou, nessa estrutura física, saiu do papel. E é um sonho que está virando um objetivo para a gente, não é isso, pessoal? Com certeza. E só tende aí a crescer e buscar mais amizades, mais contatos e levar aí a nossa gastronomia, as nossas ideias para todo mundo que acompanha a gente. Vou deixar eles se apresentarem e vocês fiquem À vontade. Fiquei nervoso. Vai cortar lá. Eu sou o Tayan, sou um dos apresentadores e idealizadores do projeto também. Ali o nosso amigo. Fala, galerinha do Pode Temperar. Aqui é o Thiago que está falando. Primeiramente, como o Lucas já falou, agradecer a Deus, agradecer aos nossos amigos, a professora Laís aqui, entendeu? Ela vai falar um pouco, vai se apresentar na verdade, entendeu? Vou deixar a palavra com ela aqui. E é isso aí, galera. Muito bom estar com vocês aqui. Professora Laís, pode se apresentar sem humildade. Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Laís Santana, sou coordenadora do curso de Nutrição e Gastronomia aqui da SMAC, professora dessas crianças aqui. Sou nutricionista de formação, sou proprietária da empresa EDS Consultoria Nutricional. Trabalho hoje com 55, 60 restaurantes em todo o estado do Pará, cuidando do controle sanitário, padronização, e uma apaixonada pela gastronomia e pelo nosso estado. Né? Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, gente. Eu acho que a gente vai iniciar essa conversa com a Laís, perguntando para ela como ela começou nesse mundo da nutrição e gastronomia. A nutrição foi por acaso. Eu sempre digo que eu não escolhi a nutrição me escolheu. Quando eu fui fazer vestibular, a minha primeira opção não era a nutrição. E aí, só que era uma época que a gente podia escolher, né, a segunda opção. Sei. E aí eu fui lendo os cursos de saúde, nutrição. Gostei, eu vou tentar esse aqui também. E aí, quando saiu meu nome no listão, já saiu em nutrição, né? Já tinha passado direto no curso. Fui cursando, fui conhecendo, mas na época eu era muito apaixonada pela parte clínica da nutrição, né? Estudo do câncer, tudinho. Até que eu ganhei uma oportunidade, a parte de controle de qualidade, higiene, já estava envolvida, já estava no meu caminho dentro da faculdade, mas talvez eu não dava tanta atenção assim, né? Porque dentro da faculdade eu participava de projetos de extensão. O primeiro projeto que eu participei foi um projeto que, junto com as mulheres ribeirinhas de Barcarena, nós fizemos a melhoria de um achocolatado 100% orgânico, né, feito do cacau, que nem as famílias ribeirinhas faziam, secava, né, a semente, macera e rala. Quem é mais velho um pouco aí conhece. Que é muito mais gostoso, né? E aí a gente fez essa melhoria. Esses projetos me deram a oportunidade de estudar fora, passei 6 meses em Portugal. Fiz mestrado, fui aluna especial na parte de ISO 9001, controle de qualidade. E quando voltei para Belém, apareceu também uma oportunidade meio inesperada de fazer um manual de boas práticas do nosso primeiro cliente, que ainda está com a gente desde hoje, na empresa. E eu disse, por que não, né? Não estou fazendo nada, deixa eu aqui fazer esse manual. Quando eu entrei na área de produção, vi tudo que a gente podia fazer lá, a empresa surgiu, né? E são 5 anos aí de caminhada que a gente vem trazendo, buscando melhorias, trazendo melhorias, mas principalmente trabalhando com a parceria, né? Hoje eu não me vejo em outra área. Eu sou apaixonada pela alimentação coletiva, pelos contatos que a gente faz dentro de restaurantes, de unidades, e muito feliz por essas 2 áreas terem me escolhido, né? A nutrição e a alimentação coletiva. Porque a gente tem essa surpresa, né? Quando começa a gastronomia ou então nutrição, o pessoal aí que estuda nutrição vai com uma ideia, ou então quem estuda gastronomia vai com uma ideia de eu vou para a faculdade, eu vou fazer comida, ou então nutrição, eu vou ser nutricionista, mas eu vou atender no consultório, vai ser
Tem muitos mitos aí que rolam, né? Porque a galera que faz gastronomia sempre perguntam: o que vocês fazem lá? É só cozinhar? Eu falei: não, se fosse só isso, mano, seria tão fácil, né? E, professora, a senhora colocou assim um ponto muito importante que eu percebi, é a questão da senhora ter feito esse intercâmbio aí para fora, entendeu? Tipo, a gente vê que os países de fora, eles estão praticamente um patamar assim um pouco mais alto em termos de estudo, outras coisas. O que é que a senhora acha que precisa, com a sua experiência de ir para lá, trazer essas coisas aqui para agregar aqui, para melhorar cada vez mais a questão tanto da nutrição, gastronomia, do nosso estudo em geral? Principalmente a gente começar a ser barrista mesmo, sabe? Olhar para dentro e parar de olhar para fora. É verdade. Eu morei em Lisboa e Bragança, das cidades de Portugal, onde a alimentação, a cultura deles era muito valorizada por eles mesmo, né? E falada e disseminada. E às vezes parece que a gente está muito mais preocupado com o que vem de fora, uma grande marca que vem de fora, né? Uma grande empresa. Essa mania de desmerecer o que tem aqui. E aí eles vêm para cá e estudam o que é nosso, né? Tanto que a castanha do Pará tinha virado castanha do Brasil, mas para a gente é do Pará ainda, né? É porque a gente não olha para dentro, está olhando o tempo todo para fora, né? A gente tem que começar a ser italiano, mano. Italiano chega, não faz isso, entendeu? Não faz isso. É pizza, não coloca ketchup, não coloca Macarrão. Dá mais valor para a nossa cultura, que é muito rica, né? A partir do momento que a gente começar, e é muito importante lugares como a faculdade, para a gente valorizar isso dentro do estudo mesmo, mostrar aqui dentro da faculdade que a gente não precisa ir muito longe para estudar, né? Como nutricionista, eu sei que a culinária amazônica, ela é muito rica em nutrientes que são extremamente importantes para a saúde e para a recuperação da saúde, né? E como alguém que trabalha na área de gastronomia e viaja bastante, eu também tenho assim uma segurança muito grande de falar, ninguém tem o sabor e os temperos que a gente tem. Isso. E a maioria Ninguém tem. desses insumos, esses ingredientes, aromas, as pessoas não registram, não tem Isso. catalogado. Isso. Entendeu? Então a gente precisa de profissionais gastrólogos e nutricionistas catalogando isso. Entendeu? E uma das coisas que eles falam, que o pessoal da gastronomia, quando vem no nosso estado, eles falam que aqui é a Disneylândia do gastrólogo, né? Eles encontram diversidade em sabores, várias outras coisas também, frutas. Então, tipo, eles acabam se encantando, entendeu? Eu vejo que isso daí realmente, ela tem que ser muito valorizada, entendeu? A gente tem que vestir a camisa e falar, não, isso aqui é do Pará, isso aqui é nosso, entendeu? Porque senão, tipo, a gente pode acabar ficando esquecido com o Eu já vi tempo. boatos de empresas japonesas catalogando nossos insumos. Teve aquela situação do cupuaçu, lembra? Que o Japão queria... Do açaí também, o açaí há 3 anos atrás ele foi considerado o ouro, assim, quando foi descoberta a forma de... Descoberto não, mas foi mais falado, né, e mais utilizado a forma de fazer o açaí em pó. Tanto que o equipamento para fazer o açaí em pó era um equipamento extremamente caro, né? Que para a nossa região era muito difícil a gente conseguir ter empresários, agricultores, principalmente pequenos agricultores, que tivessem esse equipamento. E aí grandes empresas vinham de fora, pegavam o grão e faziam o pó já lá, né? Já fora do estado, fora do país. E o pó do açaí é muito utilizado nos Emirados Árabes, na Ásia como um todo, e aqui para a gente é muito desvalorizado. Se vocês forem no Mercado Central de São Paulo, tem a venda do pó de açaí, e a última vez que eu fui, estava R$300 o quilo do pó de açaí. Nossa. A gente está falando ainda do Brasil, imagina quanto isso está lá fora. Né? E O é uma açaí- coisa que não é valorizado, né? E o açaí, até pouco tempo atrás, era R$1 o litro. Sim. E E hoje a gente compra açaí, né, por R$25 aí em média. o litro. Safra, 25. Até dentro de safra, né? Porque está acontecendo isso, a gente parou de dar valor, muita gente de fora veio já comprar lá do produtor, lá das ilhas, né, das comunidades. Aí não tem açaí para a população, o açaí vai todo para fora. professora, vamos, desmentir um mito que tem, né?
gastronomia e nutrição tem essa rivalidade mesmo? Porque Criaram. muita gente fala assim, porque o pessoal da gastronomia não gosta do pessoal da nutrição, nutrição não gosta... Não, Professora, sempre que eu chego com algum chefe, tem essas brincadeiras, né? Ó, não pede para eu tirar isso, aquilo, outro. Eu acho que são duas áreas que trabalham muito bem juntas, mas que precisam se respeitar. O nutricionista ele não tem um conhecimento artístico, técnico que o gastrônomo tem. Nós não aprendemos na faculdade a fazer o que vocês fazem, nós não temos a vivência de fazer o que vocês fazem. E o nutricionista, quando ele entra em parceria com o gastrônomo, o que ele tem que prezar? Qualidade, controle de segurança, padronização, respeitando a criação do chefe, né? Então, o nutricionista... E também não pode chegar impondo. Acho que isso era uma cultura também que vinha um pouquinho de antes, que o nutricionista chegava na cozinha e já queria mandar, né? 216 é isso, você tem que fazer isso, pronto, acabou. E não existe isso. Você tem que manter a 216, mas eu sempre digo que a gente precisa adaptar a realidade. Eu não posso chegar no restaurante de vocês e falar, Lucas, a partir de hoje você não vai fazer isso e isso mais. Como assim, né? Então tá, tchau. Vai embora. Muito obrigado. E por causa disso, essa rivalidade meio que aconteceu, né? Porque a nutricionista quer saber mais do que o chefe. Não é assim, né? Nenhum sabe mais do que o outro, mas quando os dois se unem e fazem um trabalho conjunto, é muito melhor. Mas deixa eu te falar, quando o nutricionista e o chefe trabalham junto, é lindo. Quando tu entra na cozinha que tem aquela harmonia assim, mano, essa aqui é um sonho, entendeu? galera, vocês estão vendo, então não tem rivalidade mesmo entre gastrólogo e nutricionista, viu? Vamos parar com isso aí, é um ajudando o outro. Que... É fake news, é fake news. Isso. Falando nisso, né, pegando esse gancho, ela disse que ela tem mais de 60 clientes. Como é gerir isso, professora? Como é ser o CEO dessa empresa de... Às vezes parece que nem é verdade, né, para falar. 5 anos... Imagina uma empresa com 5 anos, começou com uma empresa relativamente pequena no mundo da indústria, né? No caso, nem é especificamente, não sei se posso falar o nome, nem é especificamente um restaurante, sim, entendeu? Uma coisa mais reservada. Uma fábrica de panificação, né? A gente não falou bom. Depois vocês vão descobrir nos próximos episódios. Ela começou com um que não era restaurante e 5 anos depois ela tem 60 clientes e esses 60, na região norte, eles são os maiores de cada ramificação. Como se deu isso? Como foi que chegou esse ponto? Fazendo um trabalho sério e de parceria, né? Desde que eu comecei só. A LS, na verdade, é o Laís Santana, né? Eu atendia, eu acho que no início, 5, 6 clientes sozinha e saía de casa 8, voltava tipo 11 horas, porque eu acreditava na questão da parceria. Quando eu entrei no mercado, eu não era ninguém, né? Eu estava começando, as pessoas não me conheciam, não sabiam a minha forma de trabalhar. Encontrei dificuldades, barreiras, como todo mundo tinha, mas eu acho que foi muita questão de criar esses vínculos e fazer com que os clientes e os parceiros entendam que se a gente ficar junto, a gente vai mais longe, né? É uma política da LS. Todos os nossos clientes são parceiros um do outro, né? E é difícil nesse ramo conseguir a confiança do outro, porque bate uma barreira que aqui na região norte, desculpa aí as pessoas, mas a gente é um pouco mais atrasado mesmo nessa questão. Por exemplo, o cara tem dinheiro para comprar, eu posso investir em crescer mais um pouquinho aqui, mas o proprietário ele não enxerga o crescer dele, tipo, eu vou contratar uma consultoria de nutrição para organizar o meu estabelecimento, a minha indústria. Ele enxerga crescer só como um modo fixo, aumentar uma fábrica e tal, mas não tem no pensamento dele. Ganhar dinheiro só, e não ver só. Não. Assim, ter qualidade nas Não coisas era uma dele. cultura contratar uma empresa para fazer a Uma empresa do consultoria, nosso para estado, organizar realmente. isso. Entendeu? E- Agora, graças a Deus, isso está mudando muito. Isso.
E a gente está crescendo e as oportunidades estão chegando para a região norte. A gente se sobressai só pelo fato da gente ter... A gente é rico, né? Nos insumos, essas coisas. Então a gente tem que estar liderando isso. E a Laís, ela mostra que isso pode acontecer. Ela conseguiu clientes que eu sei que tinham uma mente mais fechada. E hoje não dispensam ela de jeito nenhum. E ela tem mais de 60. E é como ela falou, ela mostrou o trabalho, ela foi conquistando o espaço dela. Entendeu? E por isso que a gente fez esse podcast também, para a gente falar para essas pessoas que estão começando, que querem crescer, que isso faz parte, contratar profissionais da área. Por exemplo, tem empresas familiares, não sou nada contra isso e tal, mas tem um dinheirinho, contrata uma empresa correta, vamos fazer um POP correto, fazer lá a inspeção correta, para essa empresa passar na vigilância sanitária tudo certinho. A Laís também tem um time, por exemplo, o cara não vende bolo, mas a Laís conhece, ela vê lá, ela vive isso. Poxa, aqui tem um pôr do sol bacana, dá para vender um sorvete, um bolo. Tudo isso é o trabalho da Laís. Professora, e quando a senhora entrou assim nesse ramo da consultoria, como foi que a senhora enxergou assim, eu tenho que fazer isso para chegar nesses clientes aqui, esse aqui é o meu foco? Sem medo e sem vergonha de falar, foi olhando a minha concorrente. Né? Verdade. Os meninos que são meus alunos conhecem essa história muito bem. E também não tenho medo de falar, porque vai que alguém também venha, estude como é que eu faço e queira fazer tranquilo. Eu acho que o mercado é muito grande e a gente tem que ter empresas que estejam competindo pela qualidade. A gente né? tem que estimular essa briga, né? Isso. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, né? Então, eu quero fazer uma empresa de consultoria, deixa eu ver aí como é que a EDS faz. Tudo bem, pode fazer. E a gente vai continuar fazendo, buscando trazer novidades e melhorando essa concorrência. Quando eu entrei, o que o Lucas falou é muito real, né? E eu acho que depois da pandemia, isso foi melhorando um pouco. Mas antes da pandemia, tinha uma barreira muito grande. Um nutricionista, ele era chamado no restaurante para fazer manual, treinamento, e depois ele ia embora. Né? E quando a gente entrava numa cozinha e observava tudo que dava para ser feito, o layout era um negócio que quase ninguém fala. Né? A forma como você vai arrumar uma cozinha, a forma como a tua produção vai rodar, como a tua produção entra, como a tua produção sai. Às vezes o dono não tem essa noção, às vezes o chefe de cozinha não tem tanto essa noção, e o nutricionista ele tem um pouquinho mais. Né? Às vezes, conversando com o chefe, ele cozinha nem tem... é formado, não tem um estudo. É por convivência. Isso, tipo, é na prática. Apareceu aquele serviço de estar lá. Mas é muito importante essa prática também, né? O segundo cliente que eu tive, também é uma história que eu conto muito de sala de aula, ele estava com um grande chefe fazendo consultoria, um grande chefe de Belém, o Paulo Anijaz. E quando o Paulo... Eu encontrei com o Paulo nesse restaurante, nervosa, né? Tremendo, eu, segundo cliente, iniciando aquela brincadeira lá, e ele já sendo o Paulo Anijaz. E aí eu cheguei com ele e falei, chefe, pensei isso aqui. Tá, ok. Aí ele foi para uma reunião e falou, poxa, eu acho que não é bem assim, né? Olha, o fluxo que a nutricionista está pensando pode atrapalhar aqui. Porque ele tem uma vivência, ele tem a experiência da produção. Né? E eu vim com a experiência do que a legislação e a regra sanitária falavam. E aí, depois disso, eu fui para uma reunião com ele e a gente conversou. Eu vi que o Paulo tinha razão, sim, em alguns pontos, então eu fui adequando aquele posicionamento do que a vivência tinha para o que a legislação precisava. E foi o meu primeiro cliente. Depois de 2 anos, o Paulo e a esposa dele, a Ilka, me ligam. E a gente hoje está no restaurante deles. Já acho que vai fazer 3 anos que a gente cuida do restaurante deles. Né? Então, foi naquele momento muito importante, porque era uma referência para mim. Uma referência que veio e mostrou os espaços e que os espaços podiam se complementar. Continua sendo uma referência para mim, né, por tudo que faz e fez pela gastronomia. Foi importante naquele momento ter aquele choque de realidade. Né? E, às vezes, talvez o dono do restaurante ele não esteja ainda pronto para esse choque de realidade. Né? O dono é um investidor. Isso. A maioria das vezes ele não conhece a área. E quem está dentro de uma cozinha tem que saber como ela funciona de todas as formas e todos os jeitos, né?
O nutricionista entra para fazer aquela adequação, para garantir que, de qualquer forma que rode, que aconteça, vai ser seguro, vai ter qualidade, né? Por isso que é um trabalho de complemento, hein, com os dois, né? No caso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para a galera entender. Esse fluxo que tem que fluir automático. Por exemplo, um cozinheiro está fritando um hambúrguer, mas ele tem que atravessar a sala para pegar o pão, entendeu? O chefe dele não está vendo isso, que ele está atravessando, está perdendo alguns minutos para entregar o produto. Perdendo tempo, Entendeu? né? Perde- Isso envolve engenharia de produção, envolve nutrição, envolve a gastronomia. Então, quem é responsável por isso seria uma empresa de consultoria. E quem é mais capacitado para isso tem que estar dentro do meio, tem que conhecer tudo, o fluxo. Ela não sabe cozinhar, mas ela sabe que o cara não pode sair 20, 15 metros do lugar para completar um prato, entendeu? Tem tudo tá à disposição dele. E além de falar de tempo, de produção, dinheiro que é perdido, a gente também tem que falar da qualidade do trabalho da pessoa que está lá na cozinha, né? Se eu coloco uma produção que é distante um ponto do outro, esse meu colaborador, ele vai chegar no final do dia muito mais cansado, Cansado. né? Ele vai ter um desgaste muito maior no final de um mês, no final de um ano. A gente tem que pensar na ergonomia, né? Trazer a segurança de trabalho para ele também. E a segurança no trabalho está nesses pontos. Então vamos arrumar um layout que seja funcional, né? E o arquiteto, o engenheiro, ele trabalha muito bem a beleza, a apresentação, mas hoje a gente tem poucos arquitetos ou engenheiros aqui no nosso estado Que conhece que conhecem a parte de layout, a parte de fluxo de produção, né? E aí, mas o nutricionista ele estuda isso lá na faculdade, dentro da RDC, das legislações. Então, é um outro trabalho que também pode ser o complementado. gastrólogo também. Também. Somente quem estuda na SMAC, né? Aqui a gente tem disciplinas que vocês trabalharam isso muito, né? Vários layouts, porque tu tem que ter essa noção. O gastrônomo, quando ele sai da faculdade, ele não é um chefe de cozinha, Certo, mas ele vai ser um gestor. exato. Ele vai entrar na cozinha como um gestor, ele vai ter que gerir uma equipe, ele vai ter que gerir insumos. O que vocês falaram no início, você não sai já para dentro de uma cozinha para cozinhar. Às vezes você é chamado para fazer um cardápio, às vezes você é chamado para construir uma cozinha. Então, se o aluno lá dentro da faculdade não aprendeu sobre layout, legislação, gestão, ele não vai conseguir fazer isso na vida profissional, né? A importância da gente ter matérias que não são prática, né? Só dentro de cozinha, produzindo. Eu preciso também falar de gestão de pessoas, trabalhar cada tipo diferente de colaborador que a gente vai ter na cozinha. Eu preciso falar sobre gestão de matéria-prima, a gestão de dinheiro, gestão econômica, que é muito importante. Preciso falar sobre edificação e layout. E tudo isso é dado aqui dentro, né? Então, traz para a gente uma segurança muito grande de saber que o nosso aluno ele vai sair para o mercado do trabalho com diferencial. Ele sai com uma segurança muito maior. Ele sai fora da curva, né? Eu sempre falo isso para vocês. Não é o mesmo. Ele vai sair com a mais para oferecer para o mercado de trabalho. E o que aqui na SMAC até ponho assim Uma ênfase é que realmente ela mostra como é a realidade, entendeu? A gente sabe, como a professora não falou. É Masterchef, não é A aula professora show, falou, entendeu? a gente, por exemplo, É muito bonito de verdade aqui. a gente sai daqui com aquela realidade. Não, para a gente chegar realmente a ser, vamos dizer, um chefe, a gente tem que por etapa, né? lavar o Vai prato, chegar na cozinha, lavar a louça, cortar batata, No caso- cortar cebola. Não, mas não estou falando só disso. Estou falando, por exemplo, eu vim de uma faculdade de transferência, que eu não vou falar o nome, mas eu percebi o impacto, pô. Por exemplo, até os alunos novos vão falar assim, caramba, a gente teve 3 aulas práticas essa semana e a aula aqui de microbiologia tá ferrando a gente, só cálculo e procedimento e tal. Aí, bromatologia, essas coisas. Eu quero cozinhar e tal. Não, tu tem que aprender, pô. Entendeu? Tem que aprender, aprender. porque a gente trabalha com saúde. e isso se a gente não cresce aprender, pra gente realmente, quando for pegar o mercado de trabalho, tá realmente preparado para
layout, realidade. Isso. Entendeu? A realidade que é totalmente diferente. E, por exemplo, não sendo... A gente vai sair daqui, claro, né? Nossa mentalidade não ser das outras, mas a gente pé no chão. Porque Pronto pra a tudo, gente tem né? que construir Degrau o por nosso- degrau, Isso. entendeu? Construir o nosso nome, né? Eu hoje faço muito esse elo, né? De estar dentro da faculdade e ouvir os alunos, mas pelo meu outro trabalho também estar dentro das cozinhas e ouvir os chefes, os donos de restaurantes. claro. E aí era algo que era muito relatado. Poxa, o cara acabou de se formar, chega aqui, ele já quer ficar só na boqueta, liberando o prato, né? A gente pede para ele ir um pouquinho lá na fritadeira, na chapa, ele não aceita. Para você ser um bom gestor, você precisa conhecer todo o fluxo daquele negócio. E tem aluno que é chato, viu? Isso Tem é aluno que é chato. realidade. Parece que já me adoro. Não, mas é vivência, né? A gente, Tem a cena daquele filme Fome de Sucesso, o cara fala assim, eu já te falei para não chamar aluno de gastronomia. Logo no início do filme, né? Isso, lá no Dá logo um tava. E é bacana trazer como exemplo esse filme, porque no início ele traz um aluno, né, de gastronomia, e ele vem todo engomadinho, né? Abre o conjunto de facas, a domã toda limpinha, e uma moça que tem uma venda vivência de tática, rua, né? prática. Uma prática de rua que ela atende muita gente, é fogão, não é fogão industrial, é panela que já está quebrada, né? Ela dá um show com os insumos que tem e ele vai lá, todo montando, e não consegue oferecer o que o chefe estava pedindo naquele momento. É muito bacana esse filme, é muito bom. Ele usou a técnica que ele aprendeu na faculdade, mas ele não usou o aprendizado da rua, né? Que na prática que a moça aprendeu. Porque era simplesmente de ver se tem arroz pronto já lá e tal. E ele fez uma frescura lá, o chefe, não, demorou, a menina É a fritou e importância pronto. da vivência, né? Não só de você estar dentro de um restaurante ainda enquanto aluno, mas você estar em contato com as pessoas que fazem parte desse meio, né? E isso vocês estão fazendo muito bem. Ah, vamos ali participar de um evento? Vamos participar de um evento. Como é que roda esse evento? Ah, é de churrasco. Tá, então a gente vai fazer isso, isso, isso. Olha, esse evento aqui já é de comida típica, que a gente teve agora, né? Alguns alunos participando. E já é uma outra operação, já funciona de outro jeito. Mas o nosso aluno está lá, vocês estão lá. Então, no momento que você sai, recebe o teu certificado, você está completamente pronto para enfrentar todas essas situações, né? Saber que é muito importante o que tu aprendeu aqui dentro da sala de aula, mas a prática é outra coisa, E a rede que a gente cria de contato. que é muito importante, né? A gente estava brincando antes de começar que hoje rede de contato às vezes é mais importante do que dinheiro. verdade. Né? Se você tem quem te indique, você tem quem conhece, e principalmente quem confia no seu trabalho, você vai longe, né? Certo. A questão é ter paciência, porque também não é rápido. É todo um processo. E essas coisas de contato, às vezes tu tá aqui do nada, o teu amigo lá, Lembrou poxa, eu de tenho um amigo. tenho um projeto assim, assim, assim. Já era. Cara, a gente participou, professor, eu acho, indicação da IRMAC, dois, eu acho, eventos, né? Foi. E conheceu muita gente, Conhecemos. cara. Conheceu muita gente e a gente está, assim, lisonjeado mesmo, muito feliz com as oportunidades que surgiram, graças a essa ligação da IRMAC com as pessoas, né? Chefes. Chefes que estão na Suíça hoje, estão nos Estados Unidos e pouco conhecido ainda aqui, entendeu? É pela Mas questão eles que estão a gente estava mostrando... falando, né? É que às vezes você prefere valorizar um chefe de fora do que valorizar o chefe que está aqui dentro. Se você for em todo e qualquer restaurante grande de São Paulo, que hoje é o centro gastronômico do Brasil, você vai ter um insumo para esse. Verdade. E a estrela Michelin foi com insumos paraenses. 2 estrelas Michelin aí, que eu não vou citar o nome. E um ponto também muito interessante, professora, o que realmente a gente precisa fazer para que, além dos nossos chefes e nossos restaurantes, ter realmente aquele reconhecimento que muitos de outros estados têm, entendeu? Por exemplo, estrela Michelin, a senhora acha que
alguns chefes da gente, alguns restaurantes já não poderiam estar nesse quesito ganhando já? Então, a gente tem a qualidade, a gente não tem a visibilidade. Isso, E o que exato. precisa fazer, a senhora acha, assim, no seu ponto de vista? É uma pra que questão a gente- muito mais macro. E aí é o que vai acontecer, né? A visibilidade que a gente estava esperando chegou. Aham. Daqui a 2 anos, a gente tem a COP30, COP30. que é um evento mundial. Vai ter gente de todo lugar do planeta aqui. Isso. E o Estado, principalmente a Grande Belém, está sendo preparado para isso. Então, essa visibilidade que a gente fala é muito também em relação a ter incentivos. Incentivos econômicos mesmo, porque o empreendedor, ele não vai conseguir trabalhar, iniciar, startar algo, sem não ter dinheiro, né? Então, quando a gente tem um evento que traz a visibilidade, que injeta dinheiro na economia, que injeta dinheiro nesse empreendedor para que ele comece a fazer, a gente cresce nessa escala aí muito mais, né? O que traz para a gente uma possibilidade de daqui a um tempo começar a ser mais premiado, né? Nós já temos chefes muito bons aqui. A gente tem o Saulo, que hoje é um cara extremamente conhecido fora do estado. O Thiago, que levantou essa Thiago bandeira lá no Castanha. início. Isso. Inclusive, fica o convite pro Saulo e pro Thiago Castanha aí, quando vocês quiserem participar do Pode Temperar. Serão bem recebidos, viu? São figuras extremamente Olha aqui, ó, importantes o para a Montapia gente. aqui. O Paulo Anijaz. Paulo está viajando também agora. Hoje ele está indo, eu acho que para a Europa, para levar gastronomia, para fazer um evento com gastronomia paraense. E fora outros que a gente tem, né, que são muito importantes. Então, a gente já está tendo essa visibilidade. Esses chefes, quando eles começaram a se tornar mais visíveis, eles nunca esqueceram suas raízes. O Saulo tem um trabalho incrível com o Santarém, de levar as pessoas para Santarém, Santarém, é verdade, conhecer lindo lá, Santarém. lindo. É um cara que tem orgulho da onde ele veio e fala de onde ele veio. E o Thiago também faz isso há muito tempo, né? Mesmo ele conhecendo vários lugares do mundo, o Thiago sempre falava da nossa cultura, da nossa gastronomia. Então é muito importante isso, a gente ter visibilidade, mas além de estar com esse foco, é falar sobre, é chamar a atenção mesmo, né? A COP é a oportunidade que a gente estava esperando, então Vai vamos aumentar aproveitar. o fluxo também, Vai. né? Vai aumentar o De fluxo. pessoas. É, Agora a gente tem que se preparar, Eu não nossos tenho gestores. que pensar só em 2025, eu tenho que pensar desde Já, agora. desde Isso. agora. Então, já começar essa preparação. Não é só Belém que vai ganhar, é o estado do Pará como um todo, mas principalmente a Grande Belém. E nós estamos situados na Grande Belém, nós estamos ao lado de Belém, né? Somos o município mais próximo, Ananindeua. Ananindeua vai estar no foco. Então, o que a gente pode fazer para ter um restaurante renomado aqui dentro? Né? Isso é verdade. Temos bons restaurantes, muito bons mesmo, mas como é que a gente consegue fazer o foco ser mais... fazer com que eles sejam mais atrativos, né? Verdade. Para que a pessoa, quando venha... Eu, por exemplo, quando viajo para algum lugar, antes eu já vou lá na internet, eu quero conhecer aquele local. Poxa, isso aqui eu gostei. Vou nesse restaurante. Às vezes a gente tem até que fazer reserva, né, com antecedência. Então, eu faço essa pesquisa para ir. A intenção é que essas pessoas que, quando chegarem aqui em Belém, na Grande Belém, também já venham com essa cola de locais que quero conhecer, onde eu quero a culinária. E o povo de Belém é muito acolhedor. Muito, muito. Quando eu fiz o intercâmbio, eu viajei bastante por países da Europa. E a Itália foi um país assim que eu fiz todo um roteirinho, né? Eu não quero ir num restaurante famoso, porque às vezes o restaurante famoso ele gourmetiza muito. É verdade. Eu quero ir onde a população come, porque é o dia a dia, a comida italiana mesmo. E aí fui ler blog, fui ver isso, aquilo outro, fiz um roteiro. Eu acho que Câmara Cascudo já dizia isso. Não vai onde a elite come, vai Isso, onde o povo está isso. comendo. E Pra a gente conhecer. tem um cartão postal muito bom aqui, que é o Ver o Peso, que é onde a gente come, como morador da Grande Belém, né? Quem nunca foi num sábado, num domingo, comer um peixe frito com açaí, ou tomar uma cerveja no calor. Ou que faz fazer o- em casa mesmo. É uma maniçoba, um vatapá. Isso. E falando de maniçoba, o próprio Médici, né? Ele fala muito sobre isso. Também parar com essa questão de o meu é melhor do que o teu, né? Eu faço uma Isso é- maniçoba melhor do que a tua. É o que então- mais tem mesmo. Ou ele conta que na viagem que ele fez a Lima, no Peru, ele viu várias receitas de ceviche.
né? E que todas eram muito gostosas. E todas que- eram ceviche. E todas eram ceviche, e não tinha essa competição de aqui é o melhor ceviche, ali é... Não, todos eram ceviches de formas e preparos diferentes, receita de família. E ele, Peixe água doce, água isso, salgada. e ele fala muito sobre isso com a maniçoba, né? Poxa, por que a gente não pode pegar essa maniçoba, que na casa do fulano é feito dessa forma, na casa do ciclano dessa, no restaurante tal essa, e mostrar que tudo é maniçoba, né? E aí vai para o que a gente falou lá no início, que é a parceria. Ao invés de fazer parceria, talvez hoje o nosso mercado ainda esteja se distanciando um do outro por pensar que é concorrência, né? Não é concorrência, é parceria. Um evento como esse, o teu restaurante só não dá conta sozinho. Mas se tu tem uma rede de restaurantes que está se preparando junto, vai sair muito mais barato, o retorno vai ser muito melhor, a segurança vai ser muito melhor, entendeu? Então, é criar essas redes, ter essa visibilidade, é muito importante para que a nossa gastronomia fique no foco. Isso valoriza, né? Isso. Querendo ou não, valoriza muito. Isso. E Belém respira gastronomia. Belém já foi eleita na cidade criativa da gastronomia. Nós somos a cidade Nós disso. somos. nós Pois somos. é, somos eleitos a cidade mundial da gastronomia criativa, né? E, por exemplo, você vai em Belém, desculpa os outros estados, mas poucas viagens que eu já fiz dentro do Brasil, eu não consigo identificar a comida do estado quando eu vou por aí, por exemplo, eu vou no interior aí de São Paulo, eu não consigo identificar qual é a matriz da comida, entendeu? Mas você chega aqui em Belém, eu consigo identificar, porque meio-dia, 4 horas da tarde, na chuvinha tem um tacacá. No sol tem um Num tacacá. sol quente, tem a maniçoba, entendeu? Tem o caruru. Então a gente tem que aproveitar isso. A gente tem identidade dentro da gastronomia e a gente tem identidade dentro da história, porque a nossa gastronomia, qualquer outra gastronomia é história. Então a gente tem uma identidade e a gente tem um povo que abraçou isso. Só falta o investimento estrutural e a gente entender que isso, para isso acontecer, a gente tem que se unir e trabalhar. Não entender que a gente é concorrente um do outro, como a professora colocou aqui. A gente se unir cada vez mais, eu creio que a gente tem voos muito mais altos. E uma coisa que está em foco agora, mas que a gente, o Norte, o Pará já fazia há muito tempo, é a gastronomia sustentável, né? Que agora todo mundo está falando, gastronomia verde, o que a gente pode fazer. Só que se a gente for estudar um pouquinho da história da gastronomia do Pará, da gastronomia da Amazônia, ela sempre foi sustentável. Sempre. E o exemplo maior é da mandioca. A gente Mandioca. usa tudo da mandioca, né? Aproveita tudo e a forma de cultivar é uma forma de cuidar daquele cultivo, de cuidar daquela terra e não acabar tudo de uma vez, né? Então, algo que agora que está sendo falado, a gente já praticava de uma maneira muito comum e usual aqui. É produzir de maneira consciente, produzir pensando que amanhã eu quero consumir de novo, que eu vou deixar para o meu neto, para o meu filho. Isso a gente sempre fez. A gastronomia paraense ela é uma gastronomia sustentável. E é engraçado que não é só com, por exemplo, o açaí hoje em dia já é na indústria, tem um pó que vira corante, o caroço vira carvão, Não, vira café também. Café. Se eu não me engano, em Altamira, que eu vi uma entrevista, um rapaz falando lá, mostrou todo o procedimento. Não, vira coisa para construção civil, vira cimento, Isso. vira Teve um estudante de uma faculdade pública do nosso estado que transformou o caroço do açaí em um filtro para água, né, para Isso. comunidades ribeirinhas. Então é uma alimentação sustentável desde o seu início, desde quando a gente começa a falar de gastronomia paraense, a gente fala de sustentabilidade, né? E é bonito, cara. É bonito você ver, por exemplo, a minha família é do lado de lá de Cametá. Tá vendo? Então, parente. Quando você vai lá, quando chega o tempo da pesca, né, do Mapará, aí chega aqueles barquinhos, um mais colorido que o outro, aí chega assim, mano, tirar uma foto daquilo ali. Eu vou lá ainda, porque eu acho que a gente é privilegiado de fazer gastronomia aqui em Belém do Pará, mano. Porque eu tenho aqui do meu lado a pesca do Mapará, essa.
eu tenho agricultura com mandioca, macaxeira, tem maniçoba. Cara, eu cresci na rua sentindo o cheiro de maniçoba. Isso nenhum outro chefe tem privilégio aí de fora, entendeu? Na época do Círio aqui, né, a cidade cheira um de cheiro sal. E Cheiro tem a outro maniçoba. ponto. A gente tem 2 natais. O Círio- Economicamente e no coração do paraense também, porque o Sírio e o Natal, eles disputam economicamente em investimentos. A pessoa investe, compra mais para vender mais. É o melhor período do food Isso. service. Começa agora a esquentar com o Dia dos Namorados, que é muito bom, né, pro setor, mas fica bom mesmo no Círio, porque a gente tem entrada de turista, né, a cidade fica mais cheia. Logo depois o pessoal já começa a fazer confraternização de final de ano, Isso. Natal, Ano Novo. Aí eu chamo a atenção para vocês mais uma vez para a COP, que a COP vai ser em novembro de 2025, entre Círio e Natal. Poxa, Teve melhor. Então, são 3 calendário meses aqui. aí de muito trabalho no setor, de muitas oportunidades que o setor eu vai acho que um trazer. investidor inteligente já sacou isso. Sim. Então, eu sei que vem coisa boa por aí, entendeu? E se capacitar é muito importante agora, para estar pronto, né? Inclusive, vou dar um gancho aqui, que a gente está na pós-graduação da SMAC. Quem quiser, Isso, só ó. procure aí. Gastronomia. Cozinha amazônica. Isso, gastronomia amazônica, entendeu? A gente aprende tudo sobre esses assuntos. E, claro, a SMAC, ela é diferenciada em gastronomia, mas não É outro tem. patamar. É né? outro Tipo, patamar. E outra, ainda vem uma novidade a mais, a Smack Cash. Ela vem aí. Quem é o Maquicast. futuro aluno. A gente já está terminando o curso, né, Thiago? E o Faltam Tayane- 6 meses ainda, calma. O Tayano já está Ai, meu formando coração. agora. Ai, mas Mas, assim, para quem está chegando na SMAC agora, né? Os alunos novos, eu acho que está pintando muita oportunidade Muita boa aí, oportunidade. cara. Vem Você muita coisa boa. vem pra cá que eu garanto que você não vai se arrepender. Entendeu? A gente, nas coordenações hoje, a gente tem uma fala muito única, que é a SMAC vai estar em todo canto de Ananindeua. Isso. Né? E, inclusive, atravessando o rio e indo para a comunidade ribeirinha, com todos os nossos alunos. Alunos Como de já nutrição, teve, né, de gastronomia. professora? Já teve. A gente estava agora com o Nicô feito em parceria com os alunos de nutrição e mulheres ribeirinhas. É um licor de manga que estava lá no FITA sendo apresentado. E para o segundo semestre já entra os alunos de gastronomia nesse projeto, porque eles vão fazer melhorias de produto, vão ver quais são as matérias-primas que essa comunidade tem e como é que a gente transforma isso em produtos que podem ser vendidos. Por quê? Porque essa comunidade hoje é um polo de turismo ecológico. A gente tem lá a trilha ecológica de Sim. Ananindeua todo mês. E cada vez mais vem trazendo turista. Né? Pegando um gancho, eu não conheço o prefeito de Ananindeua, ou não Daniel. sei se é do governador, mas tem um projeto excelente, que é a Orla, né, de Ananindeua. Isso. E essas ilhas vão ficar de frente com a Orla. E lá tem muito potencial para ser explorado no meio turístico e gastronômico. E lá eu tô falando, cara, quem investir lá vai ganhar dinheiro e vai apaixonar as outras pessoas que estão aí por vir. A COP, chegando em Belém, vai escoar para cá, para Vai. Ananindeua. Se aquilo ali ficar lindo do jeito que promete, cara... A vai gente ser tem duas formas de espetacular. empreender, né? E uma das formas é o empreendedorismo social. Eu não Que vou é esse que a investir. senhora é mais envolvida, Isso, né? isso. Hoje, dentro da faculdade, eu trabalho diretamente com o empreendedorismo social. Que é, eu não vou investir esperando retorno para mim. Eu vou investir para trazer um retorno para aquela comunidade que a gente está atendendo. No caso, é capacitar a comunidade para ela andar com as próprias pernas. É capacitar, fazer girar, criar produto para girar dinheiro e dar para eles uma qualidade de vida, uma qualidade econômica muito melhor, né? Então, a pessoa que trabalha na gastronomia, ela tem que também pensar, porque falando de gastronomia sustentável, o segundo ponto que vários estudos mostram que hoje o consumidor está preocupado é em consumir produtos de empresas que sejam sustentáveis e que também façam empreendedorismo social. Né? Então, se eu entendo o que é isso, se eu trabalho com isso, eu tenho diferencial de marca. Né? Verdade. É muito importante. Né? Então, ficar atento a esses pontos, o que pode acontecer e como é que eu posso atuar Esses nisso. grandes Né? chefes já estão fazendo isso. Eles Já. estão procurando
por exemplo, comunidades assim, comprando farinha, comprando o açaí, né? Lá em Garapé-Miri. Antes eu ia para lá quando eu era criança, atravessava a ponte, era, eu acho que um prédio, no máximo, de açaí. Tu vai lá, eu conferi 14 cooperativas de açaí. Fábrica de açaí, não é isso? E como a gente vê, né? O açaí se aproveita de tudo, desde o palmito até o caroço. E como a gente fala, a gente tem muitos produtos. Por exemplo, a gente pode fazer um pão diferente com os insumos paraenses. Até ressaltar aqui, galera, ó. Isso aqui, ó. Granfino, entendeu? Melhor pão de roda que tem. Onde Biscoitinho. Fica ali na Estádio Maroja, entendeu? Pô, o cara sensacional lá, o dono da padaria, gente boa, tá entendendo? Dê uma passadinha lá, vocês não vão se arrepender, produto de qualidade diferenciada, realmente, ouviu? E lá tem um técnico em gastronomia que acompanha lá o processo. Isso. Entendeu? Futuramente vai fechar com a Laís, que ele está expandindo. Ele está expandido e eu creio que ele vai conseguir. Acreditou no nosso projeto e vai oferecer os lanches aqui para os convidados e mais algumas coisas para a gente aí. E, professora, eu queria colocar um ponto assim, queria que a senhora me explicasse, dissesse assim um pouco. A gente sabe que, infelizmente, ainda o nosso cenário ele é muito machista, entendeu? Como foi para as pessoas e principalmente para a senhora superar todo esse preconceito machista que existe, infelizmente, na nossa sociedade? Como assim ela se tornou dona da... Sendo pode falar sincera, ainda não foi superada. Ainda não foi, Não. né? A gente ainda chega em locais que, por eu ser mulher, por eu ter pessoas que são do sexo feminino trabalhando na empresa... A maioria, né, professora? A gente tem só um rapaz na empresa, só um técnico que é nutricionista, o Eduardo, o restante são todas... todas mulheres, é uma empresa 90% feminina. E pessoas novas, né? Quando eu comecei, há 5 anos atrás... Mas altamente capacitadas. Sim, sim. Pessoas novas que estão o tempo todo atrás de conhecimento e entendem a política da empresa, que é de cultura, é a cultura da higiene alimentar, a cultura da padronização que a gente trabalha nos restaurantes, né? Quando eu iniciei, tinha muita desconfiança. Eu era nova, mulher, não era conhecida, então o que eu estava fazendo ali? Passei por situações extremamente desagradáveis quando eu trabalhava só, que hoje a gente também tem uma política na empresa de proteção. Nenhuma técnica da LS passa por uma situação de assédio, né? A gente vai se posicionando com a forma do nosso trabalho, na conversa, sendo muito respeitosa com a equipe que a gente está atendendo e exigindo que também tenha muito respeito com a gente, né? Mas é difícil, é um passo de cada vez. Ainda tem desconfiança só por ser do sexo feminino, o que não quer dizer nada, até porque às vezes a gente tem mais atenção, às vezes não, a gente sempre tem mais atenção do que vocês, do que os homens, né? A gente faz uma coisa e elas fazem duas ao mesmo Exatamente, 3, rápido e fácil. E as 3 saem bem, né? A professora já está... E eu vejo que no cenário mesmo da gastronomia tinha pouca mulheres, entendeu? Hoje deu um... Não, já está mudando. Hoje já está mudando, entendeu? E, tipo, a senhora acha que precisa valorizar cada vez mais essa questão, sempre botar em pauta nas faculdades, para que não tenha realmente essa diferença. Porque você é boa, cara. Você é boa no que você faz, independente de se você é mulher. Não vai longe, olha, eu tô aqui na minha frente, pô. Era isso que eu ia falar. A gente tem que dar oportunidade para todo mundo igual, gente. Não existe diferença de sexo, de cor, de religião. O que vai importar é a forma como essa pessoa está trabalhando, a forma como essa pessoa tem a sua postura profissional, né? Eu acho que, no fundo, é uma tremenda burrice, né? Uma ignorância você não ter essa consciência de que todo mundo é igual. E aí, qualquer pessoa pode apresentar um trabalho muito bem feito, seja uma mulher, seja um praticante de uma religião de matriz africana. O Thiaguinho está aqui quebrando várias barreiras. Toda semana a gente vai e conversa muito, né?
porque já olham para ele com uma certa desconfiança. Para quem não conhece, pessoal, o Thiago ele é PCD. Ele utiliza de uma cadeira de roda. E essa é uma barreira que é muito difícil dentro da gastronomia e da indústria, mas assim, já quebrou barreiras. Já. Então, ele está moldando o mercado aqui, porque ele é muito capaz de fazer um layout e adaptar uma cozinha para ele ou para quem quer que seja. E ele está levantando essa bandeira aqui, entendeu? Conta aí só um pouquinho do teu currículo, já que tu já conquistou aí na gastronomia. Primeiro eu tenho que agradecer aqui tanto a SMAC, o DNA onde eu comecei, onde eu dei início a meu mundo na gastronomia, mas eu quero deixar aqui bem claro, agradecer muito aqui a professora Laís, que ela sem dúvida alguma, ela é uma das maiores incentivadoras minha aqui dentro da faculdade e fora também, entendeu? Junto com meus familiares, meus amigos. Ela acredita no meu potencial. Tanto é que a gente fez questão de abrir com ela. E ela não vê o Thiago numa cadeira de roda, entendeu? Ela vê o profissional como a gente coloca em pauta aqui. A gente tem que parar com isso de achar que porque é mulher ou então porque que é cadeirante ou que é de uma outra religião. Não, a gente tem que olhar o profissional. Isso é uma das coisas que a gente tem que quebrar, a gente tem que parar com isso, porque profissionais bons surgem todos os dias, entendeu? Só que às vezes o que impede são essas barreiras que infelizmente a sociedade coloca. Então, fica meu agradecimento à SMAC, à professora Laís, entendeu? E eu sou formado em técnico em gastronomia, estou finalizando o meu de graduação aqui na SMAC, que eu tenho muito orgulho de falar que eu sou smaquiano, entendeu? E também dei início na minha pós-graduação e eu creio que isso daí é só apenas o início. Eu quero muito ainda conquistar muitas coisas. Fui ex-atleta, tive a oportunidade de conhecer outros países, entendeu? Então, eu não me limito, o limite está muito dentro da cabeça. Eu sei que tem outras pessoas deficientes que têm limitações. Eu falo que o limite está dentro da cabeça para aqueles que realmente acham que a deficiência ela vai te impedir de alguma coisa. Não te impede. Eu falo muito que a gente tem que mostrar que a gente não quer depender apenas só de uma cesta básica. Que eu vejo que muitos deficientes colocam isso aí em primeiro lugar. Não, a gente quer oportunidade de emprego, quer oportunidade de valorização profissional. E a professora Laís, ela sempre me mostra, vai, o céu é o limite para ti, entendeu? Acho que é uma das funções da coordenação de um curso. Tem que fazer isso, tem que viver com o aluno. Esse daí é um diferencial da SMAC também, porque a coordenação está no nosso meio. Isso. Entendeu? E ela vive, vive isso dia a dia, entendeu? Então isso daí pra gente, a gente já sai com um diferencial lá na frente, entendeu? Então é só gratidão mesmo. Entendeu? Aí ficou vermelha agora. Vamos parar, que eu sou chorona. Daqui a pouco eu tô chorando. Mas é assim que começa. Por exemplo, o Thiago, ele já mudou as coisas aqui dentro da SMAC. Era uma mesa que vai ser mudada lá atrás, uma rampa que não tinha, o elevador que era muito pequeno. O Thiago já está mudando. E está mudando no mercado também daqui. Porque hoje ele já é um cara que está conhecido aqui, principalmente na parte do churrasco, né? E os chefes a cadeira isso. É um cara a cadeira conhecido. dele é indestrutível, mano. Ele tá lá no meio do fogo de chão lá. No meio da base carregando lenha na cadeira. E eu tô querendo levar os meus amigos aqui da SMAC tudinho pro mundo do churrasco, só que Virando churrasqueiro. É importante lembrar que isso tudo é culpa do Vitão, né? É tudo culpa do Vitão que convidou, apresentou e o povo não quer mais sair desse lugar. Nosso parceiro Vitão, o JP, o Boli. Tudo convidado aqui do podcast. Isso, Santiago, Santiago, Universidade da do Churrasco. Universidade. Entendeu? São pessoas que vão estar aí futuramente aí com a gente. Entendeu? A gente está procurando crescer junto com os caras, porque a gente não cresce sozinho. Tem que ter uma rede de contatos, de amigos aí. Isso. E tem que ter uma coisa boa, tem que ser um objetivo bom, porque se for coisa errada, não vai para frente. Mas, graças a Deus, a gente está crescendo. Isso é verdade. Professora, e outra questão também, a gente sabe que
A gente sabe que no dia a dia a gente quase não tem tempo de ver família quando a gente está. E a questão, isso atrapalha um pouco, a família fica chateada. Fica, entendeu? fica. Quando eu comecei, eu pouco ia para os eventos de família. Era de domingo a domingo, trabalhando no setor. Só que também eu tive que aprender que a gente tem que ter tempo, né? Limite. Até porque o corpo e a mente não aguentam. Mas a família eu vejo muito como aquela que apoia, que dá suporte, né? Vai sentir tua falta no evento, vai querer que tu esteja, mas sabe que tu tá abrindo mão naquele momento para mais na frente aproveitar melhor, oferecer mais coisas, né? O suporte da família é muito importante. Eu vim de uma família muito grande que sempre tive esse suporte, então eu acho que isso me deu muita segurança também. Professora, essa ligação com a gastronomia não tem ligação com a tua Aí família agora tu também? quer que eu faça, que eu chore, porque eu já contei também. Tem que fazer render aqui. Eu contei a gente já conversou sobre. Tem. O meu avô, ele foi maître de grandes restaurantes aqui da Grande Belém. Ele foi maître do Aviador, que foi o primeiro restaurante que teve no aeroporto, né? Recebia muita gente. Era pai de 14 filhos, e ele sempre foi garçom e depois virou maître. E, infelizmente, eu não conheci meu avô. Meu avô morreu 1 ano antes de eu nascer, né? Mas eu escuto muita coisa, muita história do vovô, do conhecimento, de como ele era muito respeitado e muito querido por todo mundo do setor. E a minha avó trabalhou como empregada doméstica, né? Minha avó trabalhou em casa de famílias portuguesas. Então, a nossa cultura, a nossa tradição alimentar da nossa família tem um pouquinho lá da culinária portuguesa. Ela sempre fez a culinária, a gastronomia, ela sempre foi o momento familiar, né? Ela sempre foi o momento de confraternização. Então, quando eu me vi no setor trabalhando, o primeiro restaurante que eu entrei, eu só pensava no meu avô. Eu queria que ele estivesse aqui, né? Eu queria que ele estivesse vendo. E é isso. Render um pouco. Falando aqui agora de empreendedorismo. Como foi que... qual é a palavra-chave hoje para quem quer empreender? Porque, como a gente vê, o empreendedorismo ele cresceu muito, né? Principalmente na parte da pandemia ali, que a galera não sabe o que fazer. Aí depois, vamos empreender aqui, acho que principalmente na parte de comida, né? Foi o que cresceu mais. E qual é a palavra-chave para quem quer empreender? Seria o planejamento, de se planejar? Sim, o planejamento é muito importante, né? Eu acho que são duas coisas. Acreditar que vai dar certo, porque vai ter um momento que tu não vai acreditar mais que vai dar certo. E planejar cada passo. Mas eu sou pequeno, eu estou fazendo isso aqui só para pegar um extra. Tá, mas planeja, até para te ter esse extra e conseguir ter um retorno e ver aquilo de fato chegando, né? Não só trocar dinheiro, receber dinheiro, devolver lá no supermercado, mas o planejamento ele é extremamente importante para o empreendedor. Onde eu quero chegar, quem eu quero atender, como eu vou fazer, né? Quais são os meus objetivos futuros, quais são, se der alguma coisa errada, qual é meu plano B, qual é meu plano C. Então, quando o empreendedor ele planeja, ele vai mais longe. Ele vai mais longe de uma maneira segura. É muito importante. Muita gente faz sem planejar, né? Vai fazendo aí. E muita gente cai nisso, até quem é considerado grande dentro da indústria. Sim. Já trabalhei em um lugar que vendia muita pizza, muita. Tipo, 300 pizzas por noite. E aí tinha uma opção lá que era uma pizza pequena. Era R$1,50 a pizza. Só que aí eu fui fazer a planilha de custos. Eu vi que a planilha de custo, a massa que eles utilizavam de terceiros, era R$1 e alguma coisa. Aí então eles usavam queijo e presunto, calabresa, Estavam tomate. dando de brinde, né? Entendeu? Deu Se tu não R$1,50 tivesse e ganha. planejamento, essa é outra coisa, entendeu? Que um profissional de nutrição, um gastrólogo, vai perceber de olho ali, vai perceber. Sim.
pô, tá vendendo muito, mas vamos fazer uma planilha aí de custo pra gente verificar aí o teu Não, o lucro. básico, a ficha técnica, né? Isso. Que aí muito chefe não gosta. Ai, que saco, ficha técnica. Porque é trabalhoso, Aí é quando chato. quando eu falei pra dona, vou botar a dona aqui, quase que ela tem um treco. É reação normal depois de uma ficha técnica, né? Quando a gente apresenta, a pessoa fica, meu Deus, Porque ela acha que tá certo, tá tudo tá uma tá maravilha, ok, né? tá tudo ok, exatamente. Mas quando ela vai ver mesmo de fato, não tá nada certo, mano. Mas, galera, esse papo aqui tá fundamental para vocês terem ideia, entendeu? Essa De troca como é de, o ramo, de né? como é um ramo, entendendo? Se você Como é pensa dentro que alguém desse vai mundo. ver, Tem que planejar ter- muito, gente, que não é fácil, não é fácil. Não, a gastronomia ela engloba tudo. É. A gastronomia e a nutrição são cursos relativamente novos dentro do mercado, né? Nutrição nem tanto, 1984, eu Olha, acho. ele fez o dever de casa, né? É um médico japonês, que eu não me lembro, faz desde aquela primeira pesquisa, 2 anos atrás, eu pesquisei. Mas a gastronomia, eu passei por vários outros cursos, eu fiz logística, fiz técnico, eu estudei técnico em óptica, porque não tinha gastronomia aqui em Belém. Mas, mesmo assim, quando eu cheguei num curso de gastronomia, eu pensei que era cozinhar e aprender a ser bonitinho lá, tocando... Eu tinha essa visão Usar também, uma doma, antes de entendeu? entrar, eu tinha Mas essa aí visão, que era só a gente tem que cozinhar, conhecer. botar uns pratinhos bem elaborados e tudo mais. Mas Não. quando eu entrei aqui e comecei a fazer cálculo, Realmente, quando a gente pega a primeira aula de professores que eu lembro faz um plano de negócios aí pra gente. eu lembro dessa disciplina que você pediu pra fazer o Layout. layout, né? Eu falei, Foi. misericórdia, mas o que eu vou fazer aqui? Eu não sou arquiteto, professora. Não, vai fazer o layout, Eu sim. fiz só um quadrado aqui, eu tenho que desenhar um fogão aqui, mas eu tenho que fazer a cozinha. Tá? Aí tu fala, caramba, tua cozinha não tem fogão. Eu Professora, ficava na mas- minha mente, isso aqui que tem que fazer o arquiteto, tem que me preocupar com isso aqui, não. Mas eu quero lhe agradecer realmente do fundo do coração, entendeu? Por estar aqui com a gente, participando do primeiro. Foi muito bom essa troca de conhecimento. A senhora passou, acho que vai tirar a dúvida de muita gente, entendeu? Foi uma experiência muito boa, uma conversa bem atrativa, bem fluida, entendeu? O Lucas vai até dar aqui um presente para a senhora, Ah, entendeu? isso daqui, Presente professora, não pode temperar. esse daqui é Tem um um- presente que a gente tem. Tem um outro ali tem uma também. representatividade também, porque isso aqui, para quem não conhece, é um matapi. Esse daqui é de origem indígena. Que a gente coloca aqui dentro, deixa eu ver aqui, coloca aqui dentro, tem uma portinha aqui, aí os indígenas colocam, pode ser mandioca, macaxeira, pendurado aqui, aí o camarão entra, o peixe, dependendo do tamanho, esse aqui é camarão, entra aqui e não consegue sair, fica desnorteado, fica preso, aí vai lá no outro dia e já está feito o almoço. E o nosso podcast ele é voltado para passar isso, né? Passar a nossa gastronomia, passar nossos negócios. E Valorizar nossa cultura. uma Isso. Pega de outro representatividade. Obrigada, gente. Daí, Eu Lucas. vou pegar aqui o outro pro Sérgio também. Ó, isso aqui é uma E esse aqui é o oferecimento dos nossos Patrocinador, patrocinadores, que o que é- Thiaguinho vai falar aí. o patrocinador é RJ e Personalize, entendeu? Presente. Aqui, ó. Mais uma pro presente, escritório, gente. tá entendendo? Uma lembrança aí deles. Que eles estão fechados com a gente, são nossos Tá com seu patrocinadores. nome É também. meu nome, Entendeu? tá vendo? E olha aí, que os outros convidados já ficaram. O que eu vou ganhar? E também é tipo uma forma de agradecer aos patrocinadores da gente, que é a GPA Consultoria, Personalize, RJ, o Limpa Fossa também, que é um dos patrocinadores que está fechado com a gente. Queria agradecer também ao Açaí Original, que ofereceu um açaí pra gente. A gente vai colocar aqui Vai colocar aqui na cuia, pra entendeu? gente tomar aqui. A panificadora Grão Fino, tá entendendo? Que fechou esse patrocínio com a gente aí pro primeiro episódio, com esses pães super maravilhosos aí, ó.
Isso aqui também é uma lembrança. Tá Opa! Olha aqui, entendendo? galera. Ó, Esse é o verdadeiro esse açaí, é o viu? verdadeiro açaí original, viu? Verdadeiro Olha. açaí, na República. Ai, Outra aqui pra senhora também. toma, parente. Vocês não precisam toda semana que eu vejo. Aí, queria Tira, agradecer. parente, ó. Então, agradecer a SMAC, agradecer a todas as pessoas que estiveram dando total suporte pra gente, entendeu? Isso é muito gratificante, né, Lucas, né, Tayan? Principalmente a Ceder SMAC. também um espaço aqui pra Entendeu? gente. E falar, venha pra SMAC, Venha por pra cá que A favor. gente tem um plano pra você. É, tá entendendo? E outra, vai vir o SMACcast. SMACcast. Logo vem novidade aí, viu? Melhor podcast de faculdade, viu, galera? Vem aí. Vem aí, entendeu? Meninos, eu quero agradecer. Eu estou muito feliz por esse momento, mas principalmente por ver acontecer algo que a gente vem conversando desde fevereiro, né? Contar um segredo para todo mundo. Todo dia esses meninos estão na minha sala. Eles já estão de férias, eles passaram, são bons alunos, passaram em tudo, mas o que eles ainda estão aqui. Vão lá na sala e a gente conversa, troca bastante ideia. Eu aprendo muito com eles, e eles pouco sabem disso, mas todo dia me ensinam muito. Agradecer a SMAC por acreditar no projeto também, um projeto que foi apresentado e foi acolhido. Nós estamos aqui colocando outro patamar para o curso de gastronomia. Nós temos sim um plano para você, então vem conversar com a gente, vem conversar sobre gastronomia, vem ter essa vivência. Quem sabe também participar de um podcast, Sim, né? claro. Criar a tua ideia. E para vocês, meninos, continuem lutando e sonhando, que eu sei, e eu digo isso para todo mundo quando eu falo de vocês. São muito bons, são meninos incríveis e que vai acontecer muita coisa boa na vida de vocês, viu? Amém. Amém. E, professora, só ressaltando que esse podcast, ele surgiu dentro da aula da Laís, Isso. que ela Exatamente. passou um plano de negócios pra gente pensar uma coisa que ninguém tinha feito São ainda, 2 semanas batendo pra a gente cabeça pra investir fazer um nesse plano de negócio. processo. Então, tá aí, pessoal. Nasceu. A SMAC, Nasceu. a SMAC, ela incentiva a gente, graças a Deus, e a nossa coordenadora também. Pode abrir, professora. É só tirar a tampa aí, que a senhora vai ver o que a senhora ganhou. Foi camarão, né? A senhora pode colocar lá vou no, colocar lá no condomínio. lago lá. Pega. Já faço parte do Pode Temperar agora, né? Já tô com o uniforme, eles me deram também, quando pensaram na ideia, um boné que tá lá no escritório, tem um espaço. Mostra pra câmera aí. Pode temperar. Segue lá, parente. Segue lá no Instagram. Por favor. E os nossos parceiros também, eles vão estar destacados lá no nosso Instagram. A gente sempre Isso. coloca uma evidência para eles, porque Aham. nesse começo foi de grande valia a ajuda deles. Com E certeza. a gente é muito grato por Muito todo grato mundo. a Muito eles. obrigado. Muito obrigado. Galera, muito obrigado, entendeu? O Thiaguinho não pode temperar. Só gratidão. Passar a vez por Tayan aqui. Não esquece, parente. Segue a gente lá no Instagram. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Deixa o like lá pra gente. E compartilha pra geral aí pra assistir essa nossa conversa aqui com a professora. Os dois, tanto no Instagram quanto no YouTube, @pode temperar. Ainda vem muita coisa boa por aí, viu? Muitos convidados bons pra falar sobre a nossa gastronomia e muito mais. Valeu, galera. Até a Tchau. próxima. Tchau.